Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online e hoje nós vamos falar sobre as despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Vamos lá? Bom, o que significa DIRPIF? DIRPIF é a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e vem com a finalidade, na verdade, é usada pela Receita Federal para identificar se os contribuintes estão realizando os devidos recolhimentos de IR referentes a algumas transações financeiras ou alguns recebimentos, como rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Não são só rendimentos tributáveis que geram a obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda. Então, bens e direitos cuja somatória seja superior a R$ 300 mil também gera essa obrigatoriedade. Rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil, enfim, tem uma série de questões que geram essa obrigatoriedade. Vou deixar o link do artigo que nós temos no blog que traz a descrição na íntegra, mas basicamente essa é a definição de declaração de imposto de renda de pessoa física. É um meio que a Receita Federal utiliza para identificar se os contribuintes estão efetuando os pagamentos de IR de acordo com os rendimentos que são recebidos. Quais são as despesas que são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda? Bom, inicialmente nós começamos com os dependentes. A dedução por dependente corresponde a R$ 2.275,08. É importante informar que se os dependentes tiverem rendimentos tributáveis ou bens e direitos e afins, esses valores devem ser declarados na declaração, devem ser informados na declaração do declarante principal, do titular. Então, antes de declarar um dependente, é importante saber se este tem rendimentos tributáveis. Dependendo da quantidade dos rendimentos, do valor, na verdade, dos rendimentos, o valor da dedução não é tão vantajoso. Despesas médicas. As despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda integralmente, mas é importante guardar, arquivar os comprobatórios referentes a essas despesas. Caso a Receita Federal solicite o comparecimento do contribuinte para esclarecimentos, é importante que tenha os comprobatórios para explicar as despesas, a origem, enfim. Despesas com instrução. As despesas com instrução são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, mas há um limite de dedução no valor de R$ 3.561,50. Essas despesas podem ser despesas com ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, graduação, pós-graduação, enfim, essas são as despesas que podem ser deduzidas. É importante informar que as despesas são válidas, essas despesas com educação são válidas tanto para o titular como para o dependente. Alimentando são pessoas que recebem pensão alimentícia em decorrência de uma decisão judicial. Pode ser filho, filha, ex-esposo, ex-esposa, enfim. A pessoa que recebe essa pensão alimentícia. Os valores pagos ao longo do ano podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, mas é importante informar que os valores que podem ser deduzidos são só aqueles que foram determinados através do acordo judicial. Valores pagos a mais não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Previdência Social. Os valores pagos à Previdência Social podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Normalmente, esses valores são demonstrados no informe de rendimentos, então para salários, prolabores, autônomos, enfim, todos aqueles que fazem a contribuição com a Previdência podem informar os valores pagos e estes serão deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Previdência Privada. Valores pagos à Previdência Privada, como PGBL, podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. É importante informar que o limite para dedução corresponde a 12% dos rendimentos tributáveis. Para aqueles que usam VGBL, nenhum valor pode ser deduzido. Serviços advocatícios. Os serviços advocatícios também podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, desde que os rendimentos que foram recebidos em decorrência do acordo judicial, da decisão judicial, em decorrência dessa ação, sejam tributáveis. Se não forem tributáveis, esses valores pagos referentes a honorários advocatícios não poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Ainda sobre os serviços advocatícios, nós temos um vídeo no canal que explica como realizar os lançamentos na declaração de imposto de renda, tanto referente aos recebimentos dos rendimentos, como referente ao pagamento que foram efetuados a título de honorários advocatícios. Vou pedir para o pessoal deixar nos cards, se você tiver interesse de ver mais sobre esses lançamentos, basta acessar, clicar nesse link aqui em cima, que você será redirecionado.
Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem despesas dedutíveis, se não tem, como que você faz o preenchimento. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo que eu sempre leio e respondo. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!